Nós vamos orar e entregar esse momento nas mãos do Senhor, agradecendo a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças nessa noite, meu Deus, porque nós, desde que entramos na Tua casa, nós já sentimos o Teu Espírito Santo falar conosco. Desde o início dessa programação, nós já sabemos que o Senhor já está fazendo coisas maravilhosas em nossas vidas, em nossos corações. Mas ainda assim, Pai, nós te pedimos um pouco mais. Nós te pedimos um pouco mais, ó Deus, para que nós possamos ouvir também agora a Tua voz. Através da minha vida, que eu seja um canal, um instrumento usado pelo Senhor. O Senhor sabe que na minha vida não há nada de bom, há muita coisa a ser consertada. Mas eu tenho certeza que na Tua palavra, a Tua mensagem, ela tem poder. Ela tem poder para transformar as nossas vidas e os nossos corações. E que assim seja nesta noite, Senhor. Que o Teu nome seja proclamado em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E amém. Veio preparado para a ceia do Senhor hoje? Hoje não é dia de ceia, tá? A mensagem vai falar de ceia, mas assim, não é só sobre a ceia, tá bom? Mas eu trouxe essa pintura famosa aqui do Da Vinci. Você já ouviu essa pintura em algum lugar? Já viu essa pintura em algum lugar? Bem conhecida. E o Da Vinci, ele retrata um pouquinho do que foi ali os últimos momentos de Jesus com seus discípulos. E a gente vai falar um pouco sobre isso nessa noite, sobre a última ceia. Num texto de Marcos, no capítulo 1, no capítulo 14, do verso 1 até o verso 26. Então abre aí a sua Bíblia em Marcos, capítulo 14, do 1 ao 26. Amém? Segura aí que a gente já vai ler o texto. Eu queria primeiro te contextualizar um pouco. Nas últimas oportunidades que eu tive com os irmãos, nós trabalhamos juntos uma série de mensagens. Foram 3 mensagens baseadas no texto de 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13, que dizia: assim permanecem agora estas 3, a fé, a esperança e o amor, porém a maior delas é o amor. Você ouviu alguma dessas mensagens? Levanta a mão aí, se você estava aqui em alguma dessas vezes aí que eu preguei, dessas 3 vezes, ou sobre a fé, sobre a esperança ou sobre o amor. Bastante gente estava aqui. Então, nós terminamos aquela série, falamos daquele texto de 1 Coríntios 13, encerramos agora no finalzinho de agosto. As mensagens são mais espaçadas, mas a maior parte da igreja está conseguindo acompanhar quando eu tenho essas oportunidades. Então, pensa que naquela semana, agora que nós falamos sobre o amor, nós lemos 2 textos. Nós lemos o 1 Coríntios 13, onde nós falamos de Paulo, onde ele explicava o que era de fato o amor. E depois nós falamos de Mateus 26, do 36 ao 46, que era um texto de Jesus no Getsemane. Você se lembra disso? Jesus estava no Getsemane e naquele momento Jesus estava em terrível sofrimento porque a hora dele se sacrificar por cada um de nós estava próxima. Então é a partir desse cenário que nós desenhamos um amor que transbordava. Nós falamos sobre isso. Jesus pega o cálice do pecado, que era meu, que era seu, e ele bebe todo aquele cálice, ele transborda de amor por cada um de nós. E foi isso que nós discutimos naquele dia. E esse texto que nós vamos falar na noite de hoje, ele não é mais parte desta série, desta mensagem, mas ele tem uma ligação profunda com este texto de Mateus 26. Porque o texto de Marcos 14, que nós vamos ler agora em seguida, ele é um texto sinótico ao texto de Mateus, e ele vai trazer os momentos anteriores àquele fato do Getsemane. Aquele fato que nós falamos, em que Jesus estava em profundo sofrimento, porque seus discípulos haviam se virado contra ele, porque ele estava carregando todo o pecado do mundo nas suas costas. Nós falamos sobre isso, e que ele toma aquele cálice para nos livrar da morte eterna, e ele nos traz a vida eterna. Então, a partir daquele texto, nós entendemos o quanto Jesus nos amava. E hoje nós vamos entender um pouquinho antes, só que não em Mateus, nós vamos usar o texto de Marcos, o que aconteceu antes de Jesus chegar no Getsemane. O que houve com Jesus um pouco antes, o que houve com os discípulos de Jesus
um pouco antes daquele texto que nós trabalhamos naquele domingo. Então, nós vamos ler agora o texto de Marcos, capítulo 14, do verso 1 ao 26, que diz o seguinte: faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de puro nardo. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro poderia ser dado aos pobres. E eles a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o meu sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então, Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de entregar-lhes Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro, e assim ele procurava uma oportunidade para poder entregá-lo. Verso 12, e esse é o trecho mais importante aqui da nossa leitura, tudo bem? Do 12 até o 26. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos dizendo: entrem na cidade e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta, onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhe mostrará uma sala ampla, no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes havia dito, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes, e um por um lhe disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo no mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria que não havesse nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. E em seguida, tomem o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. E eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Queridos irmãos, nós vamos primeiro entender de forma muito rápida o contexto em que estamos inseridos nesse texto. Quando a gente começa fazendo essa leitura de Marcos, o verso 1 e o verso 2, ele mostra que existia uma tensão no ar. Existia um desejo por matar Jesus. Isso fica evidente nos 2 primeiros versículos. O texto diz que faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães asmos. A Páscoa é um evento tradicional judaico, que nós comemoramos até os nossos dias, que era quando os judeus comemoravam que o Espírito de Deus havia passado sobre o Egito Antigo e não havia matado os primogênitos do povo de Deus, e apenas os primogênitos do Egito. E essa era uma comemoração que desde esse fato se sucedia.
A festa dos pães asmos, dos pães sem fermento, ela tinha uma conotação parecida. Ela estava emendada com a Páscoa. Então, quando a Páscoa terminava, ela começava, e era uma comemoração judaica de 7 dias, onde as pessoas também se reuniam para celebrar, e elas tinham que comer pães sem a utilização de fermento. E era basicamente uma comemoração por 7 dias. Então, neste momento, estes homens que estão procurando matar a Jesus, que desejam matar a Jesus, eles pensam, não é o melhor momento para fazermos isso. Esse homem está cercado de pessoas, nós vamos estar no meio de tradições judaicas, festas judaicas, as pessoas estarão celebrando durante toda a cidade, e não é o melhor momento para nós atacarmos a esse homem e finalmente conseguirmos matá-lo, porque eles desejavam matar a Jesus, por conta de muitas e muitas coisas que você já leu no Evangelho. Eles condenavam Jesus porque Jesus curava, eles condenavam Jesus porque ele dizia ser o Filho de Deus, eles condenavam Jesus por diversos motivos, porque eles não criam no nosso Jesus, e por isso eles queriam matá-lo. E eles entenderam, esses homens da lei, esses fariseus, eles entenderam que não era o melhor momento, não era o momento mais apropriado. Então, eles falaram, vamos esperar passar este tumulto, e aí sim, nós vamos então atrás deste homem. A segunda parte, para você entender esse pano de fundo que está acontecendo, é o verso 3 até o verso 9, que nós acabamos de ler. Quando Jesus, ele é preparado para a sua morte, ele é ungido. Nós acabamos de ler nesse texto que Jesus estava num banquete na cidade de Betânia, na casa de um homem da qual ele havia curado de lepra, e o nome desse homem era Simão. E uma mulher, como diz esse texto, aqui o texto não diz quem é essa mulher, mas se você abrir a sua Bíblia, em João, no capítulo 12, no verso 3, você vai descobrir que essa mulher é Maria, a irmã de Marta e de Lázaro. Logo após Jesus ressuscitar o Lázaro, é que este evento acontece. E então, essa mulher chega com um frasco de alabastro, e um alabastro nada mais é do que um vaso caríssimo. Pense aqui num vaso bonito que tem lá na sua casa, e ele era muito caro, e dentro dele tinha um perfume que também era muito caro, e essa mulher pega este vaso com este perfume e quebra sobre a cabeça de Jesus. E esse fato escandaliza os homens que estão ali, porque eles dizem, essa mulher é louca, como que ela pega um vaso desse que custa em torno de 300 denários? Para você ter uma dimensão do que era um denário era equivalente a 1 dia de trabalho. Então, 300 denários era praticamente equivalente a 1 ano de trabalho. A mulher quebra 1 ano de trabalho na cabeça de Jesus. E aqueles homens ficam indignados, eles falam, por que essa mulher está fazendo isso? E eles não compreendem, eles começam a discutir então entre eles. E aí é evidente que um deles, que obviamente é Judas Iscariotes, é aquele que vai dizer, poxa vida, poderíamos ter dado esse dinheiro para os pobres. Que Judas era muito preocupado com os pobres. Você já leu a história bíblica, você sabe como ele era preocupado com os pobres. Tanto que ele vai e vende Jesus depois pelo mesmo preço. Por 30 moedas de prata. E 1 moeda de prata é equivalente a 1 denário. Então o preço que Judas reclama que a mulher estava gastando com Jesus é o preço pelo qual ele vende Jesus depois. Então você via como ele era bem interessado com os pobres, aqui no texto. Então eles começam essa discussão, e Jesus interrompe a discussão e diz, olha, vocês não estão entendendo algo que essa mulher entendeu. A minha hora está chegando. E ele olha para a devoção daquela mulher, que entrega tudo de mais precioso que ela tem. E a partir disso, Jesus fala para aqueles homens que agora ele está sendo preparado para o seu sepultamento. Então, nós olhando juntos para estes primeiros 9 versículos que nós acabamos de ler, nós vemos um clima de tensão e nós vemos uma situação onde Jesus começa a dizer para os seus discípulos, olha, o meu tempo está acabando, o meu tempo vai chegar ao final, eu estou sendo preparado para a minha morte, para o meu sepultamento. Comece a entender isso. E Jesus começa a trazer isso de uma forma mais evidente para cada um dos seus discípulos. Agora nós vamos avançar para o versículo 12, e aqui do 12 ao 26 é onde a gente vai gastar um pouco mais de tempo juntos. E é basicamente o que eu dei de título para essa mensagem. É
a motivação desses versos está nos explicando que Jesus ele passa os seus últimos momentos próximo aos seus discípulos. Esse texto está falando que Jesus gasta toda a sua energia final antes da cruz do Calvário com aqueles a quem ele ama, a quem ele quer ter por perto. Então, se você acompanhar comigo lá no verso 12, vai dizer que no primeiro dia da festa dos pães, ou seja, 2 dias após aquele evento que nós tínhamos acabado de conversar aqui no começo, então 2 dias após aquele evento inicial, onde os homens tentam matar a Jesus, passam-se 2 dias e agora chegou finalmente a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. E essa é a última ceia de Jesus com seus discípulos. Talvez alguns deles ainda não tivessem entendido isso, mas para Jesus isso era claro, para Jesus isso era evidente. Então, esses discípulos, eles perguntam para Jesus, olha o que diz o verso 12. Aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Os discípulos viram para Jesus e falam, e aí Jesus? E aí mestre, como é que vai ser? Aonde é que vai ser a Páscoa esse ano? O que a gente vai fazer? Porque era uma tradição, isso era comemorado ano após ano. O que a gente vai fazer? E aí, o texto nos diz que nos versos 13 e 15, que ele vai e ele envia 2 discípulos à frente de todos os seus discípulos. Então, quando ele envia esses 2 discípulos, ele dá instruções de como isso vai acontecer. Olha o que ele diz, preste atenção, vai ter um homem com um jarro de água nas mãos. Isso pode parecer uma coisa muito aberta, mas na verdade é muito específico. Se você conhece um pouquinho da tradição judaica, você vai saber que homens não carregavam jarros de água, apenas as mulheres. Então, quando ele fala, um homem vai estar carregando um jarro de água, muito provavelmente só ia ter um homem carregando um jarro de água. E ele diz, olha, pega esse homem que vai estar carregando um jarro de água, procura ele, segue ele, e quando você o encontrar, você vai falar com o dono da casa onde ele trabalha. E aí, a partir disso, você vai falar com esse homem e vai dizer, olha, onde é que vai ser? É mais ou menos isso. Onde é que vai ser esse evento aqui que Jesus vai fazer aqui hoje à noite? Eu quero saber onde que vai acontecer esse negócio, como é que vai acontecer esse negócio. E Jesus dá todas essas instruções para esses homens, e esses homens, eles vão e fazem exatamente o que Jesus havia pedido. Eles vão ao encontro deste homem com jarro, eles vão ao encontro do dono da casa onde seria celebrada esta ceia que nós estamos vendo na imagem, e eles fazem então um gesto de obediência a Jesus. Uma coisa interessante, perceba aqui comigo, Jesus já sabia todas essas coisas. É porque Jesus estava prevendo o futuro? É porque Jesus fala, olha, vai aparecer um homem. Não é uma coisa espiritual aqui que está acontecendo. Jesus, ele já havia conversado com este homem. Ele tinha reservado. Quando você faz o aniversário do seu filho, você não vai lá e reserva o salão de festa? Jesus fez a reserva do salão de festa. É basicamente isso. Jesus já havia feito essa reserva. E aí ele pede para eles, olha, está chegando o dia da Páscoa, vai lá, conversa com esse homem, e então vocês vão ter um acordo para que eu possa fazer a ceia nesta noite de hoje. Esses homens fazem tudo o que Jesus pede. Lá no verso 16 a gente comprova isso. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade, encontraram tudo como Jesus já tinha lhes dito e prepararam a Páscoa. Então, basicamente, o que é preparar a Páscoa? Olha aqui para a imagem, comida, certo? Foram preparar comida, arrumaram os talheres, colocaram a toalha na mesa, deixaram a decoração bonita, certo? Igual a gente, quando a gente trabalha aqui na igreja, para o culto acontecer, tem gente que chega cedo aqui, tem gente que vem mais, né, vem arrumadinho, que já está preparado para te receber, para te dar um sorriso, para te dar um abraço, para louvar. Esse pessoal chega antes. É exatamente o que eles fizeram aqui, eles chegaram antes e prepararam essa ceia. Então, quando a gente for acompanhar do verso 17 ao verso 21, finalmente chega o momento da ceia. Então Jesus chega com os demais discípulos e eles estão todos juntos em volta da mesa, como nós acabamos de ver aqui nesta imagem. E aquele clima festivo, eles estão comemorando, afinal é a Páscoa, é uma comemoração judaica. Eles estão felizes por conta desta comemoração. E aí Jesus, no meio desse momento gostoso, ele fala, um de vocês vai me trair.
Nesse clima bem amigável. Ó, um de vocês vai me trair. E aí, alguém aqui já brincou de uma brincadeira chamada Comigo Não Morreu? Já? Já brincaram de Comigo Não Morreu? Foi exatamente o que aconteceu. Então o discípulo, Jesus fala, né, que um deles vai trair, um fala, comigo não morreu, comigo não morreu, comigo não morreu. O último é aquele que vai trair Jesus. Eles começam a se acusar. Eles começam a dizer, não, eu jamais trairia o Senhor, mestre. De forma alguma. Quem vai trair o Senhor, com certeza é a Sabrina. Pode vir lá que é ela que vai trair. E a Sabrina, não, de jeito nenhum, mestre. Quem vai trair o Senhor aqui é a Isabelle. E eles começam a jogar um contra o outro. E aí Jesus fala, olha, quem vai me trair está comendo no mesmo prato que eu. E esse texto aqui de Marcos que nós lemos, ele não nos traz esse detalhe, mas se você voltar naquele texto de Mateus 26, que nós lemos naquele domingo juntos, vai dizer que Judas Iscariotes tem tipo um debate com Jesus. E ele fala, não, mestre, eu jamais faria isso contigo. E aí Jesus fala para ele, sim, você vai fazer. É você quem vai fazer. E aí Judas cai fora da ceia. E ele deixa lá o pessoal, todo mundo feliz. Eu não sei se na hora que o Da Vinci pintou, o Judas estava ali ainda. Eu não parei para contar. Tem 12 com Jesus? Então o Judas está ali ainda, tá bom? Eu não tinha parado para observar a obra. Ok? Então Judas está ali ainda na pintura. E aí, pouquinho depois, Judas sai. E aí, meu querido, eles têm esse diálogo e a gente vai então, muito provavelmente, né, ver essa saída de Judas acontecendo. E aí, assim que Judas sai, Jesus institui então a sua última ceia. E aí ele toma o pão, ele dá graças, ele fala, olha, este é o meu corpo. E aí ele toma o cálice, ele fala, este é o meu sangue, é a aliança que eu tenho com vocês. E aí ele dá graças, e eles participam ali daquela ceia juntos, oferecendo graças, todos participam juntos. E nos últimos 2 versos que nós lemos, o 25 e o 26, nós vamos ver que Jesus afirma que nunca mais ele vai beber desse vinho que ele acaba de beber com eles. Mais uma vez, Jesus está alertando os discípulos, olha, o meu tempo está acabando, eu não vou tomar esse vinho de novo, eu não vou participar dessa ceia com vocês novamente. Essa é a última vez em que eu vou participar da ceia com vocês. E aí, imagino eu, que são palavras do Augusto, que muito comovidos, eles cantam um salmo, é isso que o verso 26 nos diz, eles cantam um salmo e caminham para o Monte das Oliveiras. E lá no Monte das Oliveiras você já sabe o que aconteceu, porque nós estudamos juntos naquele domingo, que foi o texto de Mateus 26, de 36 a 46. Se você não estava aqui, leia depois na sua casa esse texto, mas é o texto que fala sobre o sofrimento de Jesus no Getsemane, sozinho, por mim e por você. Então, queridos, agora que nós entendemos esse texto, entendemos todas as suas nuances, eu gostaria de trabalhar com os irmãos 3 lições que me parecem muito importantes nesse texto. 3 lições que eu e você, quando lemos esse texto, precisamos ter em mente, porque essas lições podem nos custar bons momentos com Jesus. Talvez os últimos momentos com Jesus. Eu não sei qual que é o seu último dia, também não sei qual que é o meu, mas uma coisa é certeza, em algum momento serão os seus últimos dias com Jesus. Pode ser hoje, pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 20 anos, pode ser daqui 30 anos, pode ser que seja todo mundo junto no arrebatamento da igreja, eu não sei. Mas em algum momento você vai estar nos seus últimos momentos com Jesus, igualzinho esses discípulos estavam. E para que a gente possa começar a olhar essas 3 lições, existem outras, mas eu separei 3 importantes. Você vai voltar comigo no verso 12. E o verso 12 dizia: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde quer que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? A primeira lição que nós podemos aprender neste texto é que aqueles homens, eles desejavam saber qual era a vontade de Jesus. Eles queriam saber o que Jesus queria. Eles não saíram fazendo o que eles queriam. Eles não chegaram organizando toda a ceia e falando: ó Jesus, a ceia está pronta, pode vir agora. Não foi isso que aconteceu. Eles perguntam para Jesus, eles falam: ei Jesus, o que você quer para a ceia?
Qual que é a finalidade da ceia de hoje? Como é que você quer comemorar isso? Como é que você quer passar esse tempo juntos? E essa é uma pergunta que aqueles homens fazem para Jesus. E aqui, olhando essa pergunta que esses homens fazem para Jesus, eu me faço uma pergunta e te convido a se fazer uma pergunta. Eu e você, será que a gente tem perguntado para Jesus o que é a vontade dele para as nossas vidas? Ou será que simplesmente a gente tem saído fazendo as coisas? Eu acho que melhor para a minha vida é eu abandonar esse emprego. E aí eu saio. Eu acho que o melhor para a minha vida, para a minha família, é eu sair dessa igreja aqui e ir para uma outra. Eu acho que o melhor para a minha vida é eu jogar na loteria, porque uma hora acho que eu vou ficar rico. Cada hora você toma uma decisão e para nenhuma dessas decisões você consulta Jesus. Você simplesmente decide por si só. Então, diferente do que esses homens fizeram, muitas vezes eu e você decidimos por vontade própria. Nós falamos, isso é melhor para mim. Isso é melhor para a minha vida. E quando eu e você fazemos isso, querido, nós tiramos o nosso Jesus do centro da ceia. Nós tiramos o nosso Jesus do centro das nossas vidas. Porque nós tomamos as decisões. Nós fazemos aquilo que bem nos convém. Aquilo que é mais confortável, ou que é mais agradável para a gente. E o convite de Jesus para mim e para você, é que nós possamos perguntar para Ele qual é a boa, perfeita e agradável vontade dEle para as nossas vidas. Ele quer saber se você quer saber a opinião dEle. O que Ele pensa, o que Ele acha. Será que eu mudar de emprego agora é o que Jesus quer da minha vida? Será que eu tomar uma decisão se eu vou engravidar ou não é o melhor para a minha vida? É aquilo que Jesus quer da minha vida? Será que se eu decidir me mudar para outro país agora, é o que Jesus quer da minha vida? Você perguntou para Jesus o que Ele quer da sua vida? Você consultou Jesus e falou, ei Jesus, o que é que o Senhor está querendo para a Páscoa? O que é que o Senhor está querendo para a minha vida? O que é que o Senhor está querendo para a minha história? Já fez essa pergunta para Jesus? Nos últimos tempos? Ou você tem decidido sozinho? Ou você tem tomado decisões baseadas em você mesmo? E aí você tira aquele Jesus do centro da ceia e senta você mesmo. É você na sua ceia com os seus discípulos. Não tem Jesus. Porque Jesus não foi convidado para o banquete. Você está ceando sozinho. E a grande verdade que eu e você precisamos aprender, e é a grande lição que nós precisamos aprender nas nossas vidas nessa noite, é que nós não podemos cear sozinhos. Nós não podemos escolher sozinhos, porque a palavra de Deus nos diz que nós somos maus. Nós fazemos isso de forma errada. Se eu e você tivermos que escolher as coisas, nós vamos escolher o errado. Alguém discorda de mim aqui? Quantas e quantas vezes eu e você não fomos colocados em situações de nossas vidas, onde nós tínhamos que fazer uma escolha, e nós fizemos a péssima. Nós fizemos a ruim. Mas quantas e quantas vezes de nossas vidas, quando nós precisávamos tomar uma decisão, e nós consultamos a Jesus, nós tomamos a decisão certa. Você se lembra de alguma vez em sua vida, que você perguntou para Jesus o que Ele queria, e Ele te levou para um lugar que não era o lugar que teria sido o lugar certo para você? Você se lembra de alguma vez na sua vida, em que você tomou uma decisão, consultando Jesus, e Ele te decepcionou? Não aconteceu. Não aconteceu, porque Ele toma decisões boas. Ele sabe o que é bom para nós. Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Eu e você não. Então a primeira lição que nós aprendemos quando nós lemos esse texto, é que nós devemos perguntar a Jesus o que Ele quer. O que Ele deseja. Então, se você estiver vivendo, talvez não os seus últimos momentos, mas momentos com Jesus, você precisa, nestes momentos que você tem com Jesus, perguntar a Ele o que Ele quer. Augusto, como isso funciona? Fecha a porta do seu quarto, dobra os teus joelhos, fala com o teu Deus e pergunta para Ele o que Ele deseja da tua vida. Aí Ele vai te responder. Ele vai te dizer o que você precisa fazer. Eu não tenho essa capacidade, meu querido irmão. Eu não consigo.
Às vezes eu sento ali na sala dos jovens, converso com um adolescente, com um jovem, tento ajudar, tento apoiar, mas é Jesus quem vai dar a resposta para a tua vida. É Ele quem vai dar a direção porque você precisa ou não fazer na tua vida. Eu não posso te dar essa resposta. Pastor Maurício não pode te dar essa resposta. Teu líder de célula não pode te dar essa resposta, mas Jesus pode te dar essa resposta. Então pergunte a Ele. Pergunte a Ele o que Ele quer que você faça. Eu tenho certeza que você não ficará enganado. E eu não tenho essa certeza em mim, eu tenho essa certeza na palavra do nosso Deus. Amém? O segundo ponto que nós vamos olhar, a segunda lição que nós vemos está no verso 16. Vamos ler juntos mais uma vez. O verso 16 diz: os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. A segunda lição que nós podemos aprender neste texto é que eles obedeceram exatamente o que Jesus pediu. Eles não somente perguntaram para Jesus, e falaram, ei Jesus, o que tu queres? E foram lá e fizeram outra coisa que Jesus falou. Eles de fato foram fiéis naquilo pelo qual eles perguntaram para Jesus o que Ele queria. E aqui mais uma vez nós vamos precisar olhar para as nossas vidas. Talvez você tenha respondido à primeira pergunta que eu te fiz, se você tem consultado Jesus para fazer as coisas na sua vida, e você tenha respondido, sim, eu tenho consultado Jesus. Você obedece o que Jesus te disse que você precisa fazer? Porque às vezes você pergunta, Ele te fala, mas o que Ele te fala dói. O que Ele te fala te machuca, porque você de alguma forma acha que aquilo não vai ser bom para você. Você acha que você consegue, você continua achando que você consegue tomar essa decisão sozinho. Por mais que você pergunte para Ele, você continua decidindo sozinho. Eu continuo decidindo sozinho. Ah não, isso aqui que Jesus me pediu para fazer é loucura. Eu não vou fazer isso. Você perguntou, Ele respondeu e você preferiu ir para outra direção. Então meu querido irmão, meu querido amigo, nessa noite, não basta perguntar a Jesus o que Ele quer. É necessário obedecer a Jesus. É necessário seguir aquilo que o nosso Deus nos pede que nós façamos. Às vezes tem alguma coisa aí na sua vida, na minha vida, que você sabe que você precisa fazer. Você já conversou com Deus, Deus já te disse que você precisa fazer isso, e você continua protelando, você continua empurrando isso com a barriga, e você não quer fazer isso porque você acha difícil demais, você não quer fazer isso porque não é agradável aos teus olhos, não é palatável para você. Só que não existe nada melhor do que obedecer ao nosso Deus, do que estar no centro da vontade do nosso Deus. Nós, como cristãos, muitas vezes nós vamos passar por coisas nas nossas vidas, por sofrimentos, e nós não estamos imunes a isso. Não tem super crente do lado de cá, não tem gente que está imune a qualquer tipo de problema da vida. Mas há uma diferença muito grande quando você passa os problemas e as circunstâncias da vida sozinho e quando você passa os problemas e as circunstâncias da vida com Cristo ao seu lado. Quando você está obedecendo a Jesus, quando você está fielmente atento ao que Jesus te diz, quando você pergunta a vontade dEle e você obedece aquilo que Ele te diz, você fica em paz. Mesmo que você esteja passando por um caminho difícil. Você lembra o que o salmista diz? Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. O Senhor, Ele continua sendo o seu Deus. Ele te deu uma resposta, querido, vá. Faça aquilo que Ele está te pedindo para fazer. Obedeça. Obedeça, por mais que isso te doa, por mais que isso te machuque, obedeça. Sente-se à mesa com o rei. Coma do pão, beba do cálice. Se farte nesse banquete com o rei. Mas não fique ao redor da mesa. Não fique à espreita da mesa, perguntando se pode sentar à mesa, mas na hora que você é convidado para sentar à mesa, você se retira. Porque você não quer fazer aquilo que você sabe que você precisa fazer. E vou te falar mais, eu não sei o que você precisa fazer. Não sei.
Mas provavelmente, se você perguntar para o seu Deus, Ele vai te dizer o que você precisa fazer. Talvez você tenha entrado aqui hoje procurando uma resposta, e a nossa igreja não é uma igreja que vai ficar entregando mensagens reveladoras para ninguém, não é assim que a gente trabalha aqui, mas eu tenho uma coisa importante para te dizer. Se você chegou aqui procurando uma resposta, pergunte ao dono da resposta e obedeça ao dono da resposta. Isso eu posso te dizer, porque isso a palavra de Deus me autoriza a dizer. E em nome de Jesus, que essa segunda lição fique gravada no seu coração. Eu pergunto a Jesus e eu obedeço aquilo que Jesus me disse que eu necessito fazer na minha vida. Último ponto, última lição para nós olharmos juntos. E para mim, na minha visão, talvez a mais importante de todas elas, está ali entre os versos 17 e 26. Nós já lemos, eu não vou ler de novo para não tornar exaustivo o nosso tempo juntos, mas basicamente, nós estamos falando, esses homens, eles foram obedientes. E por serem obedientes, eles começam a desfrutar de momentos especiais na presença de Jesus. Você já imaginou, se por um acaso, esses homens não tivessem obedecido a tudo que Jesus tivesse dito a eles, e tivessem feito essa ceia em outro lugar, em outra cidade, e simplesmente no meio do caminho, o barquinho de Jesus tem problema no motor e não chega. Nem tinha motor, tá? Mas faz de conta. E não chega. O que teria acontecido? Da Vinci ia ter que pintar eles sem Jesus na foto. Porque Jesus não ia estar lá. Quando eu e você, a gente não obedece a Deus, é exatamente isso que acontece. A gente aparece no quadro, mas não é o nosso quadro, é o quadro de outra pessoa, é outra coisa que está acontecendo. Não é aquela que Deus tinha para a sua vida. E aí você perde o que esses homens encontraram, a oportunidade de desfrutar da presença de Jesus nos últimos dias. Nós falamos que pouquíssimo tempo depois, Jesus estaria se entregando por nós. Essa ceia, meu querido irmão, eu quero que você pense sobre isso. Esta ceia era a última chance que eles tinham de partilhar o pão com Jesus. Não tinha outra chance. O próprio Jesus fala isso nos versos 25 e 26, que ele nunca mais vai participar dessa ceia com eles. Às vezes uma atitude, às vezes uma decisão que a gente toma em não perguntar, ou porque a gente pergunta, mas não obedece, nos faz perder o desfrute que é estar na presença de Jesus. A riqueza, a grandeza que é estar na presença de Jesus. Você já parou para agradecer no dia de hoje o fato de você estar sentado neste banco? Você tem noção do privilégio que é estar sentado neste banco? Ouvindo a mensagem de Deus? Caminhando em direção ao reino de Deus? Nós somos privilegiados porque nós estamos desfrutando. Cada culto que você vem a essa igreja, ou que você assiste lá da sua casa, ou que você vem na quinta-feira, é uma oportunidade de estar com Jesus. É um tempo em que você desfruta da presença de Jesus. E nós já cantamos inúmeras vezes que não há nada melhor do que o meu Deus. E eu te perguntei no começo dessa mensagem, tem alguma coisa melhor do que o seu Deus? Você disse que não. Mas então, por que eu e você tomamos tantas decisões erradas na nossa vida e excluímos Jesus da mesa? E perdemos a oportunidade de desfrutar desse tempo de qualidade com Jesus. Desse tempo onde Jesus vai se revelar a você, e você vai conhecê-lo mais. E você vai estar mais próximo dele, e você vai entender qual é a vontade dele para a tua vida. Então, querido, veja que nessa história, esses homens perguntam a Jesus, eles obedecem a Jesus, e por serem obedientes, eles desfrutam de um tempo maravilhoso com Jesus. Às vezes a gente lê as Escrituras e a gente esquece que isso foi real. Isso realmente aconteceu. Então imagine que você agora, vou te convidar a fazer um exercício comigo. Você é um discípulo. Você é um desses que está aqui na mesa. Pode escolher um aqui da tela, qualquer um que você quiser. Só não pode ser Jesus, tá? Qualquer um desses. E aí você é um discípulo de Jesus. E você está sentado agora na última ceia com Jesus.
Você andou com Jesus em todo o ministério dele. Ele te escolheu, ele te chamou, ele te deu um novo nome. Você viu ele curar, você viu ele fazer milagres, você partilhou o pão com ele, você andou com ele por Jerusalém, pela Galileia, pela Judeia, você passeou, você dormiu com ele, você orou com ele, você chorou com ele, você partilhou a sua vida com Jesus. E agora, são os últimos minutos que você tem com ele. É a última vez que você vai poder ceiar com esse Jesus. Os momentos em que nós passamos com Jesus, eles são preciosos. Nós nunca saberemos quais são os últimos. Nós não temos como saber quando vai ser a última vez. E essa mensagem não é para te deixar triste e deprimido e você chegar na sua casa e falar, meu Deus, eu posso morrer amanhã e eu não aproveitei meu tempo com Jesus. Não, ela é um convite a te dizer, faça alguma coisa a respeito. Hoje, você está sentado na mesa com Jesus, amém? Agora, Jesus está aqui, você crê nisso? Cada um de nós aqui é um discípulo de Jesus sentado nessa mesa, não é? Então, enquanto nós estamos sentados nessa mesa, nós vamos aproveitar cada minuto da presença de Jesus. Quando você vier à igreja, aproveite cada momento da presença de Jesus. Não se distraia, não se perca, não fique lá embaixo enrolando, tomando água, indo no banheiro, jogando conversa fiada, não faça isso. Aproveite cada minuto. Quando você estiver em culto devocional com a sua família, aproveite cada minuto. Quando você estiver indo para o seu trabalho e você colocar aquele fone de ouvido naquele louvor gostoso de manhã e você começar a orar e o Senhor te visitar, desfrute desse momento com Jesus. Viva intensamente cada um desses momentos com Jesus. Querido, há algumas coisas na vida que nós não podemos entender. E uma delas é sobre quando Deus escolhe cada um de nós. Alguns de nós conheceram a Jesus desde pequenos e estão vivendo toda uma vida com Jesus. Mas outros de nós só vão conhecer a Jesus muito próximo do final de suas vidas. E nós não temos como compreender por que isso acontece e como isso acontece. Mas eu posso te dizer uma coisa. Você que conheceu a Jesus, que já conheceu a Jesus hoje, você é privilegiado. Eu sou privilegiado. Nós estamos vivendo com Jesus agora. Neste momento, nós já estamos ceando com Jesus. Tem pessoas que só vão conhecer a Jesus faltando 2 semanas para o fim da sua vida. Lá no leito do hospital. E Jesus é poderoso para salvá-los, e Ele vai salvar. Eu creio nisso, eu sei que você crê também. O ponto aqui não é esse. O ponto é que eu e você acumulamos histórias com Jesus. Nós vivemos coisas intensas, maluquices com Jesus. Nós fizemos prova de fé e nós vimos a nossa fé acontecer. Nós entregamos coisas diante de Jesus que eram pequenas sementes e nós vimos florescer. E isso é privilégio que Deus nos dá. Isso é privilégio de quem senta na mesa. É privilégio de quem pergunta e obedece ao seu Jesus, ao seu Rei e ao seu Senhor. Então nessa noite, meu querido, a pergunta que eu gostaria de todas essas, mas essa é a principal, de deixar na tua mente, para você refletir, para você pensar, eu tenho valorizado os momentos que eu tenho com Jesus? Eu tenho visto a importância que Jesus tem na minha vida, ao ponto de eu acordar de manhã, numa segunda-feira, chuvosa, e ainda assim abrir os meus olhos e falar, eu sei que tu estás comigo. Eu estou feliz nessa segunda-feira de manhã. Eu estou feliz nesse clima chuvoso. Eu estou feliz mesmo que o meu ente querido tenha partido. Eu estou feliz mesmo com dinheiro no banco lá embaixo. Estou feliz mesmo estando desempregado. Estou feliz mesmo com o meu filho ou com a minha filha longe dos caminhos do Senhor. E eu estou feliz, sabe por quê? Porque eu tenho a oportunidade de sentar à mesa com Jesus todos os dias. E o sofrimento não é retirado, mas ele acompanha a cada um de nós durante a nossa luta, durante a nossa dor e durante o nosso sofrimento. Jesus, ele não deixou de ser crucificado. Ele se entregou por nós, como nós lemos, nos textos seguintes. Mas aqueles homens puderam viver os seus melhores momentos com Jesus nos seus últimos dias. E eu tenho certeza que eles se lembraram disso até o final das suas vidas. E eu gostaria de que eu e de que você nos lembrássemos, quando a gente estiver bem idoso,
quando a gente estiver perto do fim da nossa vida, que a gente pudesse olhar para trás e falar, nossa, minha vida com Jesus foi uma aventura, foi muito boa, valeu a pena. Que você pudéssemos falar exatamente o que Paulo falou, que ele encerra a carreira e guarda fé. Termina a corrida e guarda fé. Esse é o desejo do meu coração. E eu peço ao Senhor nessa noite que seja também o desejo do teu coração. Que você possa sempre, e que eu possa sempre, perguntar ao Senhor o que Ele quer de mim. Ouvir a resposta de Deus e obedecer aquilo que Ele tem me pedido para fazer. Convidando Ele para estar presente em minha vida em todo o tempo. E principalmente, me alegrar e desfrutar da presença maravilhosa de Deus na minha vida todos os dias. Sejam os dias chuvosos ou os dias de sol. Que Deus possa aplicar essa palavra no seu coração, no meu coração. Que espero que ela tenha sido uma injeção de ânimo para você ver que esse Jesus que estava ali nos seus últimos momentos com seus discípulos, ele estava feliz de estar ali. Augusto, de onde você está tirando isso? Ele foi reservar o espaço. Ele queria que fosse algo especial. O texto nos diz que ele foi em uma sala, no andar superior, mobiliada e pronta. Jesus não escolheu qualquer lugar. Jesus não falou, pega qualquer casa de qualquer pessoa e entra aí, vamos aí fazer assim aqui rapidinho. Não foi isso que aconteceu. Ele preparou esse momento para os seus discípulos, como Ele preparou esse momento para mim e para você nessa noite. E eu quero te convidar a ceiar sem a ceia. A ceiar sem a ceia. A gente está muito ligado ao simbolismo da ceia e isso é importante. Isso é tradição cristã e a gente precisa manter. Que é, participar do pão, participar do cálice. Mas hoje não é dia de ceia, mas ainda assim eu quero te convidar a participar da ceia. E que ceia é essa? É a convidar a Jesus Cristo para fazer parte da sua vida em todas as circunstâncias da sua vida. Se você é alguém que já conheceu a Jesus, você tem agora a oportunidade de renovar este compromisso com Ele. Se você é alguém que ainda não teve a oportunidade de conhecer a Jesus e de convidar Jesus para sentar na ceia junto com você, eu quero orar também pela sua vida. Então eu peço que você feche os seus olhos nessa hora e que nós vamos orar, entregando as nossas vidas diante do altar do Senhor. Eu já peço também para o time aqui do louvor, já vi se posicionando. E nós vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos, meu Deus, mais uma vez nesta noite. Obrigado, Pai, porque o Senhor falou em nossos corações, o Senhor trouxe a sua mensagem, aquilo que o Senhor queria dizer para a tua igreja nesta noite, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus que nos permite perguntar, é um Deus que nos permite saber a sua vontade para as nossas vidas. Senhor, que nós possamos nos lembrar sempre de colocar o Senhor no centro e perguntar aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Ó Deus querido e amado, que todas as vezes em que nós seguimos com as nossas vidas sem consultar o Senhor, sem perguntar o que o Senhor quer, tomando decisões sozinhos, Senhor, que o Senhor passe a nos incomodar por isso, que nós possamos começar a olhar para o Senhor e perguntar cada detalhe das nossas vidas, desde as decisões mais pequenas até as maiores, Senhor. Que nós possamos perguntar aquilo que o Senhor quer de nós. Como que o Senhor deseja sentar à mesa? Qual é a comida que o Senhor deseja comer na minha casa, na minha vida e no meu coração? Senhor, eu não quero te oferecer, Senhor, qualquer alimento. Eu não quero te oferecer, Senhor, o resto, Senhor, que está jogado no canto. Mas eu quero te oferecer, Senhor, o melhor banquete que é a minha vida e o meu coração. Senhor, que essa seja a nossa oração nesta noite. Que nós possamos nos lembrar, nos recordar do Senhor em cada decisão das nossas vidas. E que quando o Senhor nos der uma direção, nós tenhamos a coragem, a determinação de fazer, Senhor, aquilo que o Senhor deseja para nós. Retira de nós, Senhor, toda a covardia. Retira de nós, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti, tudo aquilo que ainda é de nós. E que o Senhor nos ajude a tomar as decisões corretas, para que o Teu nome seja glorificado,
para que o teu reino venha, para que o Senhor cada vez mais cresça e que nós diminuamos, Senhor. Pai querido, Pai amado, nós queremos agradecer por cada instante em que nós vivemos contigo. Senhor, nós queremos agradecer porque um dia o Senhor nos resgatou do lamaçal do pecado. O Senhor nos trouxe, Senhor, para o teu reino, para a tua maravilhosa luz. E esse foi o melhor dia das nossas vidas, Senhor. Foi o dia que o Senhor nos salvou, foi o dia que o Senhor nos resgatou. O Senhor já havia feito isso na cruz, mas mais uma vez o Senhor nos convidou a sentar à mesa contigo e nos permitiu fazer parte deste reino do Senhor. Um reino que um dia será um reino celestial. Um reino que um dia nós nos alegraremos, porque nós estaremos sentados à mesa com o Senhor, partilhando do banquete. Senhor querido, obrigado por cada momento de nossas vidas em que nós vivemos com o Senhor. Viver uma vida de intimidade com o Senhor é o melhor presente que um cristão pode ter. Convidar o Senhor para fazer parte de cada refeição do nosso dia, de cada momento do nosso dia, até os mais difíceis, Senhor, até aqueles que nós nos envergonhamos, Pai. Nós queremos o Senhor nesses momentos também. Queremos o Senhor porque sabemos que só o Senhor pode nos tirar desses momentos. Só o Senhor pode nos libertar, Senhor, de nós mesmos. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a nos lembrar a cada dia de como é bom estar em Tua presença. A valorizar o tempo que temos contigo, o tempo de oração, o tempo de busca, o tempo de leitura da palavra, o tempo em família, Senhor. O tempo em família é precioso, Pai. Nós sabemos que o Senhor ama as nossas famílias, Pai. Então nós pedimos uma bênção especial nessa noite. Que quando nós estivermos com as nossas famílias, seja um tempo em que nós estivermos com o Senhor também. Que o Senhor esteja no centro das nossas famílias. Que ao partir o pão e que ao tomar o cálice nos nossos lares, as nossas famílias estejam reunidas em nome de Jesus. E que o Senhor possa estar presente em cada uma das nossas refeições. Mesmo, Senhor, mesmo que seja pouca comida, mesmo que nós não tenhamos, Senhor, o melhor prato do mundo para servir naquele momento, ainda assim, Senhor, nós sabemos que a vida do cristão, Senhor, é uma vida de simplicidade e de humildade. Então que nós possamos encontrar o Senhor também nesses momentos, nos momentos difíceis, nos momentos em que nós nos sentimos só. Obrigado, Pai. Obrigado porque sabemos que o Senhor, com o Teu Espírito Santo, está aqui nessa noite. Nós sabemos que o Senhor falou aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Eu gostaria de, neste momento, pedir para você permanecer com seus olhos fechados. E eu gostaria de convidar você, que talvez ainda não tenha conhecido ao Senhor Jesus, que talvez você ainda não tenha encontrado esse Jesus ao qual nós falamos nessa noite. Talvez você tenha vindo aqui na igreja já algumas vezes, talvez você tenha sentido o desejo de conhecer mais esse Jesus, mas ainda não tomou uma atitude. Eu gostaria de fazer um convite para você. Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar, ou levantasse uma das suas mãos, para que nós pudéssemos orar pela sua vida nessa noite. Se você sentir esse desejo no seu coração nesta hora, de participar da ceia do Senhor, de se sentar à mesa com o Senhor, eu gostaria de te convidar a levantar a sua mão ou a ficar de pé no seu lugar neste momento, para nós orarmos por você. Você que talvez não tenha sentado com Jesus à mesa nos últimos tempos, e que tem hoje a oportunidade de sentar com Jesus mais uma vez. Você que tem se sentido distante, que não tem colocado Jesus no centro de sua vida, você também tem uma oportunidade nessa hora de renovar o seu voto com o Senhor. Você tem a oportunidade de colocar Jesus mais uma vez no centro da sua história. Eu sou o primeiro a me colocar aqui nessa noite diante do Senhor. E se você tem esse desejo também, levante a sua mão ou fique de pé nesse seu lugar, para nós também orarmos por você. Amém. Não tenha vergonha,
não tenha receio. Isso que você está sentindo aí no seu coração é o Espírito Santo de Deus, que está batendo a porta, está dizendo: ei, me deixa entrar. Amém. Me deixa entrar no teu coração. Eu quero ceiar com você. E há uma novidade para você, querido, você que se colocou de pé nessa noite. Você nunca mais vai ceiar sozinho na sua vida. Jesus vai ceiar com você todos os dias da sua vida. E Ele nunca mais vai te deixar, Ele nunca mais vai te desamparar. Aliás, Ele nunca te deixou, Ele nunca te desamparou, Ele sempre esteve com você. E hoje, com essa atitude, você também está se ligando a Ele. Amém. Glórias a Deus. Feche mais uma vez os seus olhos. Eu gostaria de convidar esses irmãos que se levantaram para virem aqui. Nós gostaríamos de orar por vocês, tudo bem? Não precisa ter vergonha, pode vir aqui, nós vamos orar por vocês. Queria chamar as irmãs do Ministério de Intercessão, de Oração, se puderem vir aqui olhar por esses jovens. Amém. Qual que é o seu nome? Vamos orar por você, amém? Amém. Vamos orar, meus queridos. Fechem os seus olhos. Vamos repetir juntos uma oração, tudo bem? Senhor Jesus, nós estamos aqui rendidos diante do Teu altar. E nós queremos, Senhor, pedir que o Senhor faça morada em nossos corações. Senhor, hoje nós decidimos sentar à mesa contigo. Nós decidimos viver uma vida que seja para o Teu reino, te obedecendo, Senhor, vivendo para a Tua vontade. Que o Senhor nos limpe agora, e nós sabemos que o Senhor já limpou de todo mal, de todo pecado, de toda enfermidade, de toda dificuldade. E nós pedimos que agora o Senhor venha com o Seu Espírito Santo sobre nós, para que nós possamos ser novas criaturas, Senhor. Porque a Tua palavra nos diz, ela nos diz, Senhor, que em Ti todas as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Obrigado, Senhor, por me amar, por me salvar e por me resgatar. Em nome de Jesus. Amém e amém, meus queridos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Depois, se vocês puderem fazer um contato aqui com o pessoal. Amém.